Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição que é passada todas as quinta-feiras a partir das 21h30, aqui nos estúdios ADCast, que é o programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba, na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje estaremos estudando a lição de número 2, que vai tratar sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E para comentar essa lição, nós, mais uma vez, contamos com a presença do pastor João Rafael, que é o pastor ali na nossa igreja do Jardim Boa Esperança. Paz do Senhor, pastor João. A paz do Senhor, pastor Neusley, a paz do Senhor a todos os alunos, professores. Nós possamos ter uma aula maravilhosa esse final de semana. Também recebendo aqui pela primeira vez na lição dos adultos, pastor Robinho, como é carinhosamente conhecido. Pai do Senhor, pastor Robinho. Pai do Senhor, pastor Neusley, Pai do Senhor a todos os ouvintes, os alunos. Espero que possamos acrescentar junto com os irmãos esta brilhante lição da Escola Bíblica Dominical, final de semana. Deus nos abençoe. Amém. Vamos aqui prosseguindo para a nossa lição, que eu tenho certeza que será uma bênção para os nossos irmãos que têm nos acompanhado. Hoje, o texto áureo da nossa lição encontra-se em Salmos 139, o verso 14, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A verdade prática da nossa lição diz assim: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. A palavra-chave da nossa lição, ela é corpo, da qual nós iremos tratar na lição de hoje. A leitura bíblica em classe encontra-se em Salmos 139, do verso 1 ao verso 4, e depois do verso 13 ao verso 18. E aí, você que está nos assistindo, depois pode discorrer aí pausadamente sobre estes versos, que eu tenho certeza que irá trazer uma edificação para a sua vida. A lição de hoje tem alguns objetivos. Primeiro objetivo: conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. 2. Conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo ou a sua idolatria. 3. Incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Estes são os objetivos dos quais nós discorreremos na aula de hoje. A introdução da nossa lição, ela traz aí um resumo, podemos assim dizer, sobre o que nós vamos falar na aula de hoje. Aqui o autor ele traz que há séculos o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Mas nós vamos entender que essa tentativa destas duas correntes, relativismo e cientificismo, racionalismo, quero dizer, e o cientificismo. O racionalismo é aquilo que a ciência diz que só pode se
ser uma verdade se houver uma razão por trás daquilo, mas essa razão atribuída aí a um pensamento filosófico, né? Pensamento filosófico, ou então atribuindo um valor a alguma coisa ou a algo. Então, seria esse o sentido desta palavra. E o cientificismo é uma crença na supremacia da ciência. Então, é como se a ciência fosse o Deus de todas as razões, as crenças, as existências. Então, há séculos, essas duas ciências, elas tentam explicar a existência humana, mas o autor ele coloca aqui que sem sucesso. E aí ele diz que, de uma forma simples, a Bíblia ela vai trazer a explicação através dos diversos autores, através dos diversos textos, desvendando aí todos esses mistérios, que é um mistério que aos olhos das ciências parece ser complicado, e eles complicam tanto que você tem que ter mais fé para crer o que a ciência diz do que propriamente o que a Bíblia diz, né? Sendo que, na verdade, o que a Bíblia diz é o que nós cremos pela fé. E aí acaba que tendo esse choque. Então, como resultado de tudo isso, há essa grande crise de identidade. Porque a ciência diz uma coisa, a Bíblia, que nós cremos por fé, diz outra coisa, e na aula passada nós chegamos até a comentar, né? O pastor Rafael, que estava aqui, ele acabou trazendo essa explicação sobre a assinatura de Deus, né? Nas mesmo. coisas, a assinatura de Deus através da Trindade, né? Que nós estamos falando. Então, a Bíblia ela traz de uma forma bem lúcida e explica para não haver essas interrogações. E mesmo assim ainda tem a fé da qual nós apoiamos para crer mais ainda. Só que quando você começa a ver as coisas e essa assinatura da mão de Deus, você fala, não tem como não crer que não é a mão de Deus nos mistérios do corpo humano, que é o que nós vamos tratar hoje. Então, toda essa explicação que estou trazendo aqui nessa introdução é o que nós vamos falar durante a lição, que nós já falamos dos objetivos da lição, e eu tenho certeza que os alunos e os professores vão sair desta aula municiados e aqueles que ainda têm alguma dúvida, vai sair, eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, entendendo que é a mão de Deus em todas as coisas, em todos os mistérios do corpo humano. No tópico 1, nós vamos falar sobre a maravilhosa obra de Deus. E aí o subtópico 1 é do pó da terra. Pastor João Rafael. Pois bem, nós tivemos uma iniciação de aula maravilhosa. Você que não teve tempo, que não acompanhou o nosso subsídio da primeira aula, nós estamos introduzindo o assunto sobre antropologia bíblica. Está sendo um assunto de muitas especulações, um assunto em pauta. Nós falamos sobre os elementos da Trindade, né? Nós somos trinos, nós somos corpo, alma, o espírito, independente da sequência que você queira colocar. Nós acreditamos nisso. Nós pedimos para os professores enfatizar isso essa verdade bíblica que nós acreditamos. Porém, nós falamos também sobre a dicotomia e nós falamos também sobre o monismo. E essa primeira lição essa segunda aula do primeiro tópico, nós estamos falando sobre os elementos do indivíduo e a anatomia do corpo humano. E Deus é tão perfeito, é tão maravilhoso. O pastor Neusley, ele foi muito feliz em nos proporcionar essa fala sobre fé, né? Nós acreditamos dentro da teologia que existem basicamente 3 princípios de fé. A fé natural, a fé sobrenatural e a fé em Deus. Todo o indivíduo, ele tem fé. De alguma forma, as pessoas acreditam que elas vão acordar, elas vão se levantar
e elas vão chegar no seu destino. Então isso, o ateu, ele também tem a sua fé, é o invisível, aquilo que vai acontecer sem ter acontecido. Pois bem, nós também conseguimos enxergar dentro já desse primeiro tópico, e é bom, professor, alunos, você entender isso, que a Bíblia ela não é contra a ciência. Ao contrário, todas as verdades que a ciência racional ela tenta buscar ou provar já está toda explícita na Bíblia. E cada vez mais os cientistas eles potencializam as verdades bíblicas. Se nós olharmos para a anatomia do nosso corpo, comparada com aquilo que o Criador trouxe para nós, como nós sermos pó da terra, nós vamos trazer algumas simples comparações. Nós falamos um pouco isso na última aula também, você pode nos acompanhar. O indivíduo sendo pó da terra, elementos da terra no nosso corpo. Nós temos no nosso corpo o sódio, o potássio, cloreto, o cálcio, o magnésio, o bicarbonato, o fosfato, o sulfato e o ferro. Esses elementos estão presentes na anatomia do ser humano. São verdades que a Bíblia já trouxe a nós, que a ciência ela tenta de todas as formas refutar, mas é irrefutável, porque o Criador colocou isso intrínseco já dentro de cada ser humano, de cada elemento. Amém. Realmente, corroborando aí o que o pastor João disse, o autor ele até coloca aqui, ó, que o nosso corpo ele é formado por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas. É algo que de repente, assim, para nossa mente humana, que não temos um conhecimento da medicina, parece algo, meu Deus, como que 37 trilhões de células, tecidos, como que o acaso poderia formar uma coisa dessa? Então, e todos funcionais, né? Todos funcionais. Então, assim, para crer que o acaso criou isso, eu teria que ter mais fé do que a própria crença de que realmente é obra das mãos de Deus. Então, a ciência, o cientista que fala uma coisa dessa, ele tem mais fé, né? Então, aqui, além daqueles elementos químicos que o pastor fez menção, eu também tinha buscado alguns aqui: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Todos esses elementos são elementos que constituem a Terra e o universo. Estão todos no homem que foi formado do pó da terra. E aí ele finaliza aqui dizendo assim: esse mistério só pode ser entendido pela fé, que foi o que já foi colocado aqui. O subtópico 2 da nossa lição, ele traz o título Deus, o autor da vida. Pastor Robson. Eu gostaria de ler um versículo aqui, só para acrescentar acerca do corpo aqui, da sabedoria de Deus. Em Jó, capítulo 33, e o seu versículo 4, diz assim: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Esse versículo aqui, ele já fala, né? Deus fez na sua sabedoria. Deus criou o homem. Deus, o autor da vida. E estando Adão agora dentro do Éden, já formado, com fôlego de vida, e Deus dá a Adão, uma sabedoria que hoje a gente podemos falar fora do comum. A massa cefálica que nós temos de aproximadamente 360 gramas não nos permite pensar como um homem conseguiu dar nome a toda a natureza, todas as espécies de animais que há. Hoje a nossa massa cefálica é praticamente incapaz. E um belo dia Adão está lá, deitado. Deus dá um sono profundo nele. Desse sono profundo da costela de Adão, Deus forma uma mulher. Aí vem Deus trazendo a mulher.
E o que chama a atenção é que quando Adão vê Eva, a fala não é mais de Deus, agora a fala é de Adão. Adão olha para Eva e fala: esta é agora, osso do meu osso, carne da minha carne. Ela é chamada varoa porquanto do varão foi tomado. Deus deu a vida a Adão, Deus deu vida a Eva, Deus dá a vida a todo ser humano e todas as espécies que há na terra. É tudo inspiração de Deus. Amém. O subtópico 3 trata sobre a individualizada formação integral. A individualizada formação integral é o que vai tratar aqui sobre esse tópico 3. Deus forma o espírito, a alma e o corpo de cada ser humano. Então, há aí, como nós já estudamos na primeira lição, a separação na criação e já a assinatura das mãos de Deus. Alma, corpo, espírito. O corpo é essa estrutura, como nós já estudamos, que é essa parte física que se vê. A alma, nós já estudamos a sede das emoções, dos sentimentos. E o espírito é o que nos liga a Deus. É esse elo de comunicação com Deus. Porém, as Escrituras falam claramente da existência de vida completa ainda no ventre. Então, lá no ventre já existe essa formação. E aí eu fui estudar um pouquinho a respeito disso. Eu acho que até mais para frente a gente vai falar, que é no tópico 3, que fala o corpo e a glória de Deus. E aí fala sobre o primeiro subtópico, falou divino tecelão. Mas aqui já adiantando, eu fui estudar um pouquinho sobre... Estava estudando essa lição e me deu a curiosidade de estudar a formação, né, do ser humano. Como que se dá essa formação? E é algo muito interessante. Quando o espermatozoide se funde ali com o óvulo, né, e que inicia aquela fecundação, e aí depois tem os nomes científicos lá, que eu não vou lembrar agora. Eu acho que eu tinha até salvo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei aqui. Depois a gente pode até colocar. E aí, com 5 dias, tem toda uma formação antes desses 5 dias. Já no primeiro dia, começa ali um negocinho pequenininho que vai evoluindo e vai se mudando os nomes. Mas com 5 dias, começa-se uma formação que vai dar ali a formação do feto, que em si é chamada. Antes disso é o embrião, né, que se diz. E inclusive a gente tem que tomar cuidado porque hoje existe já uma certa área aí de pessoas que diz que o feto ele só existe quando nasce. Por quê? Porque eles querem... Esqueci a palavra agora, como que eu digo aqui a palavra, mas eles querem tirar essa personalidade de feto, porque feto já é uma vida. Né? Então eles querem tirar isso para quê? Para se dar aí o embasamento para o aborto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E nesse estudo rápido aqui que eu fiz, o feto ele já é a partir aí se eu não me engano, de 4 semanas já se torna o feto. Pelo estudo rápido, pode ser que eu esteja até equivocado, que seja antes, mas me parece que a partir da 4ª semana já é um feto, que é aproximadamente 1 mês aí. Antes de 1 mês até. Mas daí se tem com 5 dias o blastocisto, que é onde começa a formação desse feto. Com 4 semanas, aí já nota-se o esboço da cabeça e dos membros. Depois, com 6 semanas, já se tem o aperfeiçoamento deste esboço. Né? Aí, com 8 semanas, os órgãos já estão todos esboçados. Inclusive, diz que os dedos já estão separados, com 8 semanas.
com 20 semanas, o feto continua com uma grande cabeça, nota-se o pescoço, os órgãos sexuais estão completos. Então, coitos, com 20 semanas já está assim. Depois, 28 semanas, o feto tem já pouco espaço para se estender. Os pulmões e a circulação pulmonar estão já desenvolvidos. E aí, com 40 semanas, já está pronto para vir ao mundo, né? Então, a gente vê aí que é algo perfeito essa criação. Mas, aqui o tópico 3 está falando sobre essa individualização, a individualizada formação integral. Então, isso ressalta aí a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade que deve ser cercada de cuidado e proteção. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o corpo ele já tem uma formação bem lá no comecinho. Não o corpo em si, na verdade. Eu falei errado aqui. O feto, ele já tem a sua formação lá no iniciozinho. Às vezes até antes da mãe saber que está grávida, já existe uma vida ali. Já é um feto. Então, o mundo aí, um grupo, né? E aqui a gente pode dizer, nós estamos numa escola dominical chamado de feministas, né? Elas querem tirar essa personalidade do feto para dizer que o feto só é quando nasce, porque daí eles vão dizer, não tem vida ainda, pode matar a hora que quiser. Essa é sendo que já existe claramente aqui corpo, alma e espírito ali dentro já da barriga da mãe nesta formação. O Sr. João quer comentar algo desse terceiro subtópico? Deixa eu fazer uma propaganda. Nós tivemos aqui, alguns dias atrás, alguns meses, se eu não me engano, no podcast, Dr. Lucas. Dr. Lucas, falando sobre aborto, falando sobre atanásia. Se você tiver oportunidade, assista, que faz parte do nosso assunto. Essa construção, essa formação. E nós somos conservadores. Por que nós somos conservadores? Porque nós conservamos as verdades bíblicas dentro da construção do indivíduo e da família. Quantas crianças nascem por dia aproximadamente? Quantas pessoas morrem no momento do parto ou no momento da formação? A construção da vida, ela é de direito de Deus. E não há coparticipação do homem, por mais que o homem contribua de alguma forma, a mulher contribua de alguma forma, em tirar a vida de uma criança ou tirar a vida de um feto em formação, porque toda essa construção, ela é divina. A vida, ela é divina. E tem uma linguagem pós-moderna na ciência, que chama design inteligente. O pastor Neusley estava falando da construção, da formação do elemento do indivíduo, já dentro do ventre, mas há um estudo que aponta que no nosso DNA há uma repetição sequencial de números. Você que é cientista, você que gosta de curiosidades científicas, o número 10, o número 5, o 6 e o 5. Então a ciência, eles encontraram dentro do DNA, dentro da anatomia humana, essas sequências de números se apresentando dentro do elemento do homem, mas também apresentando-se dentro da natureza. E eles foram traduzir e tiveram algumas dificuldades no início, mas eles trouxeram para as letras hebraicas. E olha que interessante, essa sequência de números, você pode pesquisar depois, elas formam a palavra Yahvé, a palavra Javé. Isso significa e nos mostra e nos prova ainda mais que a assinatura de Deus está intrínseca dentro do homem, dentro da construção de toda a atmosfera vivífica que existe na Terra. Sr. Robson, tem algo a acrescentar desse terceiro tópico? Eu vou acrescentar algo aqui no terceiro tópico. O interessante é, Deus criou o homem do pó da terra. Deus coloca um sono profundo em Adão, da costela de Adão, Deus forma uma mulher.
Só que quando nós chegamos no capítulo 4, versículo 1 do livro do Gênesis, já vai ter uma terceira pessoa, tá? Criado da onde? Agora da família. Justamente da onde? Porque o capítulo de número 3 vai falar que Deus formou macho e fêmea, tá? Então é bom deixar isso aqui bem claro. Deus formou, criou macho e fêmea. Aí quando chegamos no capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim, ó. E conheceu Adão a Eva. Adão conheceu Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. Ou seja, já há um reconhecimento da vida. Eu reconheço que quem dá vida é Deus. Amém. Eu coloquei até aqui, ó, e eu tinha me esquecido, o embrião é o estágio inicial do momento da concepção, até aproximadamente a 8ª semana de gestação. Após a 8ª semana, aí começa, é focado na formação dos órgãos. E aí é onde que se dá aí o feto, que é a fase seguinte, que é a partir da 9ª semana do nascimento, é onde os órgãos já formados crescem e amadurecem. Mas não quer dizer que o embrião lá inicial também já não é uma vida. Porque é um versículo aqui, ó, de Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse. Então aqui é antes de existir nada, né? Não tinha nem a fecundação ainda. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Então já existia a vida, né? E antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí por profeta às nações. Então, até mesmo antes de toda a formação, de toda a constituição, já é uma vida escolhida por Deus, podemos assim dizer. E quantos de nós não viemos de um relacionamento planejado? Quantas pessoas que você conhece aí, que talvez a família, ou o pai, ou a mãe, por uma aventura precoce, tomaram a decisão e depois revogaram essa decisão de tirar a vida de um feto, tirar a vida de um indivíduo, tirar a vida de uma criança. Uma mulher, quando ela perde uma criança, ela considera-se essa criança dentro dos seus filhos. Carreguei um anjo estava dentro de mim. Então nós vamos perceber que nada é por um acaso. Nós não acreditamos no acaso. Se você está aí ouvindo essa verdade bíblica, Deus, Ele te escolheu. O pastor Neusley foi muito feliz em mencionar as palavras no livro do profeta Jeremias. Deus nos escolheu. Nós poderíamos não ter existido. Mas se nós existimos é porque Deus colocou em nós um propósito, deu a nós uma vocação, e nós seguimos com essa verdade. Não adianta nós nos vitimizarmos porque algumas coisas acabaram saindo fora do nosso controle. Mas nada fugiu do controle de Deus. Você é alguém escolhido por Deus e traga essa verdade dentro da sala de aula, porque talvez esteja alguém aí pensando que ele é uma pessoa indesejada pela forma que ele veio à vida, né, sem o consenso dos pais. Mas nada que acontece na nossa vida e a sua formação e o seu nascimento não foi um acaso. Tópico 2. O corpo e a glória de Deus. Subtópico 1 vai tratar aqui sobre o divino tecelão. E aí o autor ele coloca aqui a tradução brasileira, ela fala sobre o que traduz o que o salmista Davi coloca no Salmo 139. Ela usa a expressão primorosamente tecido, né? Ou primorosamente esculpido. Aqui na leitura bíblica em classe, o versículo, ele na Almeida Corrigida Fiel, ele diz: pois possuístes o meu interior, entretecestes-me no ventre da minha mãe.
Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Aqui nesse ponto aqui, o salmista, quando ele está escrevendo este salmo, ele recebe uma revelação divina sobre a criação. Eu tenho um livro, uma coleção de livros sobre os salmos, que é do... Como que é o nome? Daquele autor que eles dizem que é o príncipe dos pregadores. Spurgeon. Spurgeon, ele escreve muito sobre o livro dos Salmos, e eu tenho essa coleção. Eu estava estudando esse Salmo 139, e ele fala que nessa parte dos versículos, dos versos do Salmo 139, há uma revelação divina sobre a vida de Davi, e quando Davi tem essa revelação para escrever esse salmo, essa revelação sobre a vida, sobre a concepção da vida, Davi ele fica de uma forma espantado, que ele coloca até a palavra terrivelmente, de tão espantado e surpreso. É algo tremendo que ele fica ali, ele fica assim, como que pode ser dessa maneira a concepção da vida? Então é uma revelação que ele tem, que até lhe falta palavras para poder descrever aquele acontecimento. O autor ele até coloca aqui, no mesmo versículo o salmista usa a expressão, a minha alma o sabe muito bem. Só que ele não consegue demonstrar aquilo que a alma dele sabe e recebeu de revelação. E aí ele continua, o autor, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Então, quando Davi ele tem aquela revelação, a fé dele completa esta revelação, produzindo esse entendimento tanto na área científica como espiritual na vida dele, que o autor coloca, ele tem a quietude interior, gerando a quietude interior. Gerando o quê? Não tenho dúvida nenhuma mais sobre a concepção da vida, a criação da vida. E aí, finalizando, o autor coloca, quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto, em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos. Então, quando o homem não tem essa revelação divina produzida pela fé, até mesmo pela palavra explicada, como tem esse canal de comunicação, que a gente aqui esmiuça, né, no tempo que a gente tem aqui, pelo menos um pouquinho, a palavra de Deus, se a pessoa não consegue ter esta compreensão, ele acaba sendo enganado, sendo uma vítima de obras malignas que operam aí no mundo hoje. Pastor Rafael? É por isso que essa lição ela é tão atual, tão pedagógica, antropológica, e ela nos traz algumas reflexões. Por que que nós somos como nós somos, né? O homem, sendo tripartida, nós falamos aqui, o pastor Nesley também reforçou a fala na aula passada, nós falamos que o homem foi criado espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito. E esse espírito, essa parte sobrenatural, imaterial de Deus, vinculado com a nossa alma, ela leva o ser humano e todo ser humano a buscar esse sobrenatural. Nós temos essa necessidade dentro de nós. E quando o homem não encontra as verdades bíblicas, a verdade que há um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, que nos criou, o homem fica procurando ramificações, apoio em falsas religiões, em falsas crenças e se desviando do caminho principal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Faça essa reflexão consigo mesmo. Hoje nós temos a nossa Bíblia Sagrada composta de 66 livros. Mas também nós temos a Torá, dentro da cultura rabínica hebraica, e existe um livro de apoio
uma tradução rabínica chamada Talmud. Assim como na nossa Bíblia, como na Torá, que são livros considerados sacrossantos, nós temos o livro de Levíticos. E interessantíssimo, estamos falando aqui sobre o divino tecelão, né? Então, no Talmud existe uma crença que essas 613 leis, preceitos e mandamentos que existem no livro de Levíticos é a composição de ossos e nervos que todo ser humano traz em seu corpo. Entendo o que eu vou dizer. Não está na Bíblia e também você não vai encontrar na Torá, mas dentro da tradição rabínica no Talmud existe essa crença. Nós estamos falando aqui que o nosso corpo ele glorifica a Deus. Então eles trazem essa verdade que todas as ações do nosso corpo, cada movimento do nosso corpo, ele tem que glorificar a Deus, enfatizando aquilo que o apóstolo Paulo trouxe para nós, essa reflexão, essa verdade, essa máxima bíblica. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que o nosso corpo, ele é templo e morada de Deus. Você é uma casa de Deus. Amém. Aqui no tópico 2, que nós já até estamos emendando, né? Já na fala do 1, nós já trouxemos aqui para o 2 também. Então, para complementar aí o 1 e o 2, pastor Robinho. Eu vou ler aqui um versículo aqui para complementar. Pastor João Rafael, ele falou aqui, 1 Coríntios 6,19. Eu vou ler o versículo 20. O versículo de número 20 diz assim, ó. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Está falando do corpo. E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, o meu dedo, ele glorifica a Deus. As minhas mãos glorificam a Deus. A minha orelha glorifica a Deus. Todo o meu corpo, estando eu de boca fechada, ele tem que glorificar a Deus. É interessante dizer aqui, esses dias eu estava estudando sobre um rei por nome Adoni-Bezeque. E Adoni-Bezeque, ele arrancava os dedos dos reis para servir a ele, os polegares das mãos e os polegares dos pés. E essas pessoas não tinham mais como glorificar a Deus porque estava sem os polegares. E os polegares das mãos tiram a habilidade, dos pés tiram o equilíbrio. Então ele tirava isso do povo. Mas Deus está nos dando equilíbrio e também Deus nos dá habilidade para lidar com as hostes espirituais lá fora e cuidarmos do templo, que é a morada do Espírito Santo. Amém. Então aí, pegando o gancho dessa fala, a gente já entra até no terceiro subtópico, que trata sobre o perigo dos extremos. O perigo dos extremos. Vou começar com o pastor João. Pastor Robinho, com todo respeito, ele mencionou que nós glorificamos a Deus com a boca fechada, mas com a boca aberta também. É por isso que Deus pede para nós tomarmos tanto cuidado com a nossa língua. É uma habilidosa pena na mão de um habilidoso escritor, quando nós a permitimos estar a nossa língua na mão de Deus, né? Então, a nossa língua, ela também tem que glorificar o nosso Deus. No subtópico de número 3, no último parágrafo, o escritor deixa para nós aqui, cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Paulo vai dizer, olha, tudo é lícito, mas nem tudo os convém. A cultura helenista, a cultura grega, eles valorizavam muito, após a morte, eles também acreditavam na imortalidade da alma e na valorização do corpo enquanto em vida, mas depois, né, Paulo chega ali, os estoicos e epicureus, naquele debate ali na Grécia, e eles desconstruíam a valorização do corpo após a morte. Mas não é essa verdade bíblica que nós acreditamos. Nós acreditamos que o nosso corpo,
ele será glorificado, nosso corpo será restaurado. Nós teremos que prestar conta a Deus do nosso corpo. Existem aquelas pessoas que são extremas demais. O cristão não deve fazer nenhum tipo de atividade física, principalmente em academia. Não é uma verdade, não é isso que a Bíblia defende, não é isso que nós acreditamos. Você que é cristão, principalmente líderes, né, pastor Neusley? Principalmente líderes espirituais, nós vemos pastores, algumas características de pastor, é quando já começa o formatinho aqui né? Começa a dar aquela inchada. Isso não é saudável. E nós falamos sobre os cuidados com o corpo, isso vai desenvolvendo outras enfermidades no corpo. Nós falamos na lição passada sobre somatizar, sobre o soma, sobre as necessidades de cuidar da nossa alma. Isso daí reflete no nosso corpo, mas se também nós não cuidarmos do nosso corpo, isso também vai refletir na nossa alma. Nós vemos muito desportistas que cuidaram do corpo a vida toda e chega no final da sua carreira, bebida, drogas, cristãos, noite mal dormidas, excesso de alimentação, fora de horário. Como que você está cuidando do seu corpo? Como que você está respondendo ao Criador, a Deus, concernente àquilo que tange o seu corpo? O pastor Neusley é um esportista, né? Eu tento, né? Ele tenta. É um exemplo aí a ser seguido. Esse tópico, ele fala, eu acho que um pouco do que nós falamos na primeira aula, né? O pastor João fez menção já. Nós temos que tomar cuidado com dois extremos. Com dois extremos. Já o outro ele até coloca que na cultura antiga, ou podemos dizer aí o pensamento dos tempos antigos, eles tinham pensamentos de que o corpo era algo essencialmente mau. E ele cita aqui até algumas formas de pensamentos aqui, religiosos, filosóficos, maniqueísmo, platonismo, gnosticismo, que eram filosofias misturado com ciência, misturado com misticismo, misturado com religião, e todas estas, elas viam de forma negativa o corpo humano. Também tinha o outro lado, que era, o senhor já fez menção, da cultura grega antiga, né? Que daí já fazia culto ao corpo, né? Da onde se erigiu aquelas grandes estátuas daqueles homens fortes, né? Com o corpo todo esculturado. Então eles já tinham um outro extremo. Então havia esses extremos. E aí nós temos que tomar cuidado com isso. Aí tem o narcisismo, que é aquela figura da supervalorização, não é nem da autovalorização, é da supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. E acaba virando uma idolatria. A pessoa ela idolatra o corpo, idolatra a sua própria imagem, como também o Maquiavel, né? Que idolatra a própria imagem, ele se enamora de seu próprio reflexo ali na água. Então tem que se tomar cuidado com isso, porque hoje a mídia, né, tanto Instagram, televisão, a mídia em geral, ela acaba pregando uma figura perfeita. E aí eles colocam qual que seria a figura perfeita. Eles desenham e falam, essa é a figura perfeita. E aí todo mundo quer copiar aquela figura perfeita. As mulheres querem cada vez mais estar daquela forma que as redes sociais se auto-intitula perfeito, aquilo é o perfeito, eles querem estar daquele jeito. Os homens da mesma forma, né? E aí até há um excesso hoje acho que posso até dizer, do narcisismo da parte masculina, porque daí os homens começam a querer usar quase que nem mulher, parece, né? Umas calças apertadas terrivelmente, é um negócio terrível. Os extremos, né? São os extremos. São os extremos. Então tem que se tomar cuidado com isso.
extremo estético, físico, tal, e tudo mais. E aí acaba começando parte para o lado das cirurgias e tudo mais, para procurar aquele corpo perfeito que a mídia está pregando. E hoje parece que tudo que você fala, o celular da gente escuta, né? E aí você acabou de falar, você abre o Instagram, aparece aquilo lá para você. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. O Sr. João disse, cuidar do corpo é importantíssimo. Cuidar do corpo porque nós somos cristãos e o cristão também deve cuidar do Com corpo, certeza. porque a própria palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E não deve ser relaxado também, né? Comer de qualquer jeito, dormir qualquer hora, comer qualquer hora, não praticar nenhum exercício físico. Nós fizemos menção na aula passada, né? De alguns homens que poderiam ter feito muito mais para Deus. O senhor até fez menção do Salmo, né? Isso. Que as pessoas às vezes interpretam errado. Não sei se foi o senhor ou foi o pastor Samuel, que fez menção, acho que é do Salmo 115, se eu não me engano, ou é o 116, que muitas pessoas leem em velório. Preciosa é a morte dos santos, uma coisa assim o versículo fala, mas ali está dizendo que foi custoso aquela pessoa ter morrido tão cedo, poderia ter ficado e feito muito mais, mas às vezes não cuidou da saúde como deveria ter cuidado. Então nós temos que tomar cuidado com os exageros, mas cuidar do corpo de uma forma equilibrada, Pastor Robinho? A palavra é esta: equilíbrio. Tem uma passagem na Bíblia que Deus pediu para o povo tomar banho. Deus está tão preocupado que Deus falou: Moisés, fale ao povo, consagre 3 dias, mas peça que eles tomem banho. É possível que essa mensagem aqui, essa aula, chegue em algum lugar que alguém esteja sem tomar banho. Mas tome banho para cuidar do corpo também, que isso faz bem. Faz bem. Tá bom? Interessante que, só lembrar aqui, Deus se preocupa tanto com a adoração, corpo, alma e espírito, a mulher samaritana. Jesus se preocupando. É verdade que ali existe uma linha também de pensamento no capítulo de número 4 do Evangelho de João, versículo 15. Quando Jesus pede para a mulher chamar o seu marido, e ela diz, eu não tenho marido. Mas Jesus já está preocupado. Vá buscar seu marido, não tenho. Disseste bem, teve 5 e o que tem agora não é teu. Ou seja, para adorar a Deus tem que ter o que é teu. Se não tiver o que é teu, não dá para adorar a Deus. Isso na carne. Aí depois Deus trata o Espírito, Jesus. Aí vem, agora a hora vem. Agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esse S aí está com essa letra E com E minúsculo, porque fala também de caráter. Então, ou seja, para adorar Jesus tem que ter caráter. E o caráter aparece na onde? No corpo. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, do templo, da morada do Espírito Santo. Não dá para só cuidar dele só na academia, viu, pessoal? Vamos equilibrar as coisas aí. Equilíbrio é a palavra, né? Cuidar do corpo, da alma e do espírito. O pastor Robson, ele fez menção do Antigo Testamento, né? Algumas orientações, e nós vamos ver também no livro de Levítico, algumas orientações da questão de alimentação, não comer carne de porco. Deus, ele sempre trouxe essa orientação para nós, já desde o princípio da criação. Os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo, no andar, no se alimentar, no vestir, no descansar. O corpo, ele precisa das suas privações, do seu descanso necessário. Não é por um acaso, né? A ciência, ela calcula agora, mas dentro das verdades bíblicas, o tempo de sono que nós devemos ter, 8 horas de sono, 8 horas de CLT, isso é registrado para todo trabalhador CLT, e 8 horas necessárias de vida social. É subdividido esse tempo visando o cuidado ou os cuidados e a preocupação com o corpo. Isso nós vemos agora, esse reflexo, mas se nós olharmos para a Bíblia, Deus já estava preocupado com isso lá atrás. A alimentação de Daniel.
Exatamente. Olha a alimentação de Daniel na Babilônia. Legumes e água. E o que tem as proteínas no legumes? É cuidando do corpo. Algumas pessoas colocam até o jejum de Daniel. Na verdade, ali é uma alimentação saudável, né? Não é um jejum, é uma alimentação saudável que ele fazia cuidando do corpo. Pastor João fez menção aí na questão de ser social, né? Ter o momento de se socializar. E o tópico 3, ele fala justamente sobre isso. O corpo e a coletividade. Então, ele vai tratar sobre essa questão da comunhão. Faz referência ao corpo e comunhão. No tópico 2 aqui, nós tínhamos aí o subtópico 4, mas em tese nós já abordamos eles, que é a questão de princípios, regras, que nós acabamos de falar aqui. Algumas regras, né? Por exemplo, questão do sono, você tem que ter a sua regra ali de sono, desse cuidado com o corpo. Mas vamos lá para o tópico 3, o corpo e a coletividade. A prática relacional. Pastor João. Nós estamos falando muito sobre a ciência e as verdades de Deus para nossas vidas, e a ciência vem potencializando ainda mais aquilo que já está escrito há milhares de anos. Mas algumas últimas teorias em potencial, falando sobre teorias de comportamentos, elas foram levantadas e elas foram muito observadas durante muitos anos, durante os últimos aí aproximadamente 70, 80, 90 anos. Nós temos, por exemplo, a teoria de Francis Crick, a teoria geneticista. As perguntas surgem: por que nós somos como nós somos? Nós temos as nossas estranhezas, as nossas manias, as nossas esquisitices, porque nós temos, às vezes, dificuldades de nos relacionar de forma coletiva, de forma congregacional e, às vezes, até mesmo conosco mesmo, de forma individual. Nós temos ali a palavra solidão e a palavra solitude, as pessoas que conseguem lidar consigo mesma dentro ali de algumas necessidades próprias. Então, dentro dessas teorias que foram surgindo ao longo dos anos, Francis Crick, ele potencializa que nós somos como nós somos, nós temos o que nós temos, nós nos comportamos como nós nos comportamos, porque nós carregamos heranças genéticas, memórias genéticas. Os nossos pais foram assim, os nossos avós, nossos antepassados foram assim, e nós somos o reflexo de uma carga genética positiva ou negativa. Nós temos também Sigmund Freud, que ele tenta explicar que nós somos como nós somos dentro desses comportamentos relacionais e congregacionais. Nós falaremos no próximo tópico sobre a teoria psicológica, que nós somos como nós somos porque nós temos algumas dificuldades relacionais dentro do contexto mesa, dentro do contexto da casa, como cada um foi criado. O que nós vimos dentro da nossa casa? Quais são as atividades compartilhadas, aquele pai que abusa da filha, aquela família totalmente desestruturada. E aqui, para nós finalizarmos, também tem a teoria sociológica de Karl Marx, o marxismo. Ele tenta explicar que nós somos como nós somos, porque nós somos influenciados pela sociedade que nós vivemos. Aquela pessoa que nasceu num bairro íngreme, numa favela, e o seu barraco era encostado com o barraco do outro, ele escutava as pessoas tendo relacionamento sexual, e o contexto social, a violência, o tráfico, nos leva a nos tornar como nós somos. Mas essas não são verdades bíblicas, apesar dessas teorias elas terem algum fundo de verdade. Mas se nós olharmos aí para a genealogia de Jesus, nós vamos perceber que Jesus ele nasce dentro de um contexto genealógico que tinha Raabe como prostituta, Davi como um adúltero, um assassino, se assim nós podemos dizer, Manassés como uma pessoa que se distanciou, o pior rei contextualizado na história. Então nós temos bons exemplos para praticarmos bons relacionamentos
como cristãos dentro do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E corroborando aí no final desse primeiro subtópico, o autor termina: como está a nossa comunhão? Diante de todo esse aspecto aí que o pastor João trouxe, de várias teorias que existem, o autor ele deixa claro: nós como corpo, morada e templo do Espírito Santo, nós temos uma incumbência. E essa incumbência que nós temos, uma pessoa que não é cristã, é difícil, porque ele não vai ter essa incumbência. Mas nós, como cristão, nós temos, que é o quê? A comunhão. E essa comunhão nós temos que levar além das 4 paredes do templo. E aí ele até pergunta: como está a nossa comunhão? Nós estamos tendo comunhão com os irmãos? E aí eu tendo comunhão com o meu irmão, eu vou transparecer aquilo que nós já falamos nos tópicos anteriores, que o nosso corpo louva a Deus. Então nós vamos transparecer às pessoas a glória de Deus, e aí através da nossa comunhão, pessoas podem se render a Cristo. Tiago ele até coloca aqui que nós devemos fazer visitas, nós devemos ajudar as pessoas, Gálatas vai dizer que nós devemos ajudar principalmente aos domésticos na fé. Mas, está dizendo principalmente, mas não que não devemos ajudar os demais. Devemos ajudar os demais também. Então, esta comunhão com as pessoas, esta afetividade, ela pode salvar vidas, trazer vidas para a nossa comunhão também, para que eles também façam do corpo deles morada do Espírito Santo e possam adorar a Deus também com o corpo como nós adoramos. Porque hoje o mundo adora de outra forma, que não é a Deus, com o seu corpo, mas não adorando a Deus. Nós, com o nosso corpo, adoramos a Deus e expressamos isso para que outros façam o mesmo também. Isso é gerado em nós na regeneração, no novo nascimento. Quando verdadeiramente Paulo vai falar sobre a metanoia, quando nós nascemos de novo, a nossa cosmovisão automaticamente ela muda. A nossa visão de mundo, ela muda. As nossas indiferenças, elas não podem ser a nossa máxima, mas aquilo que Jesus ele resume para nós, Paulo também vai nos ensinar, trazendo para nós essas instruções: amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. As nossas indiferenças após o nosso novo nascimento, você que talvez seja um novo convertido, que nasceu de novo, você aceitou a Jesus, passou ou não pelas águas do batismo, aqueles conceitos que você tinha, eles têm que ser mudados de imediato. Subtópico 2, a prática congregacional. Pastor Robinho. Olha, a prática congregacional é um tópico aqui que, se nós for decorrer bastante ele, nós fica aqui umas 2 horas só nesse tema. Em pensar aqui, só de pensar no Antigo Testamento, o povo gostaria de ter um lugar, a liberdade de poder se reunir com seus irmãos e prestar um culto de louvor e adoração. Não tiveram essa liberdade. No reinado de Salomão foi construído o templo, mas não todos tinham liberdade para poder entrar lá dentro para oferecer louvor a Deus. Jesus veio, se entregou no Calvário, venceu a morte. Quando a gente lê os livros Mártires dos Coliseus, as lágrimas vêm aos olhos. Os nossos irmãos, os nossos pais na fé, que gostaria de ter essa liberdade de poder cultuar Deus com os irmãos, e infelizmente eles ficavam escondidos. E quando chegava alguém, levava para o Coliseu e lançava eles ali. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma liberdade extraordinária de entrar na igreja, e o nosso pastor ainda incentiva. Se você quiser ficar 24 horas dentro da igreja, eu dou a chave para você. Fique estudando, fique orando, estuda, ora, louva.
É uma liberdade muito grande dentro do Brasil e muitos deles não estão valorizando essa liberdade. Eu tinha um amigo e ele vivia nessa prática aqui do Desengrejados. Chegou para falar para mim que dentro da casa dele, assistindo, ele sentia mais a presença de Deus do que dentro da igreja. Eu olhei para ele e falei assim, ó, desculpa, mas eu não vou descer degrau para conversar com você, eu tô me retirando. Tem coisa melhor do que chegar num culto de terça, de quinta, quarta, na ceia, no domingo, participar junto com as crianças, com os adolescentes, com a mocidade, com as irmãs, louvar o nosso Deus, poder de Deus, nós já vemos só de estar todos reunidos na igreja prestando o culto de louvor e adoração a Deus e Deus ainda se fazendo presente entre nós. Então, aqui é uma orientação aos desengrejados, voltam e aceita Jesus aqui de novo. Amém. O escritor até coloca aqui, né, o versículo de Hebreus capítulo 10, que não devemos deixar de congregar, como era o costume de alguns já na época. Né? Alguns já deixavam de congregar, mas ele disse, olha, não deixe de congregar. Porque o nosso corpo, ele é um elemento fundamental do culto. Acho que é Paulo que fala, né, a respeito que nós somos parte do corpo de Cristo. Somos parte do corpo de Cristo. Então, como parte do corpo de Cristo, como eu não vou estar ali para prestar um culto de adoração a Deus? Então, é totalmente antibíblico essa cultura de que não preciso estar na igreja para adorar, para cultuar. Isso aí é altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Mas, entrando aqui, porque o tempo não nos espera, o último subtópico aqui, o terceiro, tecnologia e culto. Aqui o autor começa dizendo, o corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas se envolver diretamente no culto. Hoje nós temos muitas tecnologias, né, que são tecnologias boas para acrescentar, mas não para substituir o culto a Deus. Por exemplo, nós temos este meio de comunicação que Deus nos permitiu ter na nossa igreja hoje, que é uma forma de alcançar professores para subsidiá-los, de alcançar alunos que às vezes no domingo está trabalhando e não consegue participar da escola dominical, mas depois ele pode entrar no nosso canal de comunicação e assistir a aula da escola dominical. Então, são ferramentas que agregam, né? São tecnologias que agregam. Hoje nós temos, por exemplo, nas nossas igrejas, a maioria hoje tem um projetor, ou tem uma televisão, ou tem um telão, como nós temos na nossa sede. Mas as tecnologias, elas não podem chamar a atenção para si, mas apenas trazer algo que vai agregar ao trabalho, ao culto. Por exemplo, hoje a nossa sede é uma igreja aí para aproximadamente 2.500 pessoas. Se não tiver um telão, as pessoas que ficam nas galerias dificilmente vai conseguir visualizar de uma forma visível ali. Então tem-se um telão um pouco maior para que a pessoa consiga ali ter a visualização do púlpito de uma forma mais ampla. Às vezes algumas igrejas têm umas telas um pouco mais para trás, porque às vezes tem colunas que atrapalham a visibilidade. São ferramentas de tecnologia que agregam. Câmeras, né? Transmite-se os cultos. Hoje essas ferramentas são todas ferramentas para agregar. Assim como hoje tecnologias de bancos. Hoje dificilmente alguém andar com dinheiro se as igrejas não tivessem adotado o Pix, por exemplo, né? Não ia ter nenhuma contribuição aí para o crescimento do reino. Então, a igreja ela precisa acompanhar tecnologias, mas as tecnologias não podem, o autor ele até coloca, não pode distrair ou deixar a pessoa inerte no culto. Então, tem que se tomar cuidado, né, para que esses exageros tecnológicos acabem atrapalhando
um culto de adoração a Deus. Então tem que ser tudo, voltando àquela palavra, equilíbrio. Pastor João? Nós precisamos tomar cuidado com as falas preconceituosas. Mas na época de Jesus, ele pregava para milhares de pessoas, não precisavam do audiovisual, não precisava de um microfone, não precisava de uma caixa de som, ele conseguia se comunicar com muitas pessoas. A realidade naquela época é uma, hoje nós vivemos em uma outra realidade, dentro de uma outra atmosfera. A tecnologia, quando ela é muito bem utilizada, ela agrega muito. Nós temos aí, eu converso muito na nossa congregação com o departamento de mídia. E se eles estiverem me assistindo, eles vão lembrar da fala do pastor deles. Façam uma boa mídia, né? Vocês não estão ali por um acaso. Mas é só tirar foto, não. O trabalho de mídia hoje, nas congregações, nas igrejas, dentro das instituições, das organizações, elas são um mecanismo de evangelismo. Sim. Né? Nós conseguimos propagar ali um texto bíblico, uma mensagem bíblica, um recorte de uma mensagem. Então, tudo isso que trouxe para nós aos dias de hoje, elas são válidas, até mesmo porque essa verdade está dentro do livro do profeta Daniel 4:12, se eu não me engano, depois nós podemos ler, mas que haveria um avanço da tecnologia. Então, cabe a cada um de nós potencializar a tecnologia para o bem ou potencializar a tecnologia para o mal. Desconstruindo aqui, voltando um pouquinho de forma bem objetiva e rápida, no subtópico 2, desconstruindo esse pensamento dos desigrejados. Cuidado com esse movimento. O pastor Neusley trouxe aqui, eu tinha até deixado o versículo aberto, Hebreus capítulo 10, versículo 25, né, que fala sobre a nossa necessidade congregacional, dentro da congregação, dentro da instituição. Isso não nasceu agora, só no Novo Testamento. Algumas pessoas tentam refutar, mas Deus, ele criou a primeira congregação ali, Adão e Eva, a sua família, e chamou através de Abraão a família, e nós nos chamamos de irmãos. Nós falamos aqui também que existem, segundo a verdade aqui do escritor, 37 trilhões de elementos do nosso corpo. Nós falamos aqui que são de formas funcionais. Funciona, né? Assim como nós que somos enxertados no corpo de Cristo. Todos nós somos funcionais. A tecnologia veio, talvez para você que se identifique, para você auxiliar e trabalhar na mídia também. Não substitui o culto a Deus, ela é só um adicional para nós cultuarmos a Deus com ainda mais maestria e excelência. Hoje eu estava até vendo um vídeo de um pastor, eu até compartilhei com alguns amigos, e o vídeo dizia assim: antigamente os nossos pais, eles não tinham acesso às tecnologias e tal, e aí tudo era culto para eles. Minha filha vai casar, vamos fazer um culto de ação de graça. Meu filho vai fazer aniversário de 15 anos, culto de ação de graça para Deus pelo aniversário. Vai nascer um filho, culto de ação de graça porque Deus me deu um filho. Aí depois veio a próxima geração. Meu filho fez 15 anos. Vai vir uns amigos dele. Então vamos fazer uma festinha, mas vamos pedir pro pastor fazer uma oração. Nasceu meu filho, que benção, vamos fazer a festinha dele. Mas vamos pedir pro pastor vir fazer uma oração. E assim por diante, todos os demais. Aí depois chega a última geração, a geração atual hoje. Aí minha filha vai fazer 15 anos. Não vou chamar o pastor não, senão vai estragar. Eu quero pôr uma dança, uma música aqui. E aí começa a afastar tudo e aí acaba entrando nessa questão do desequilíbrio. Aí já não é equilíbrio, mas aí acaba desequilibrando, porque aí você abandona Deus, e aí depois que você abandona Deus, aí há o questionamento: por que Deus não faz mais? Abandonar a Deus vai fazer o quê? O Espírito Santo, ele é educado, ele está onde se convida ele. Bem-vindo, né? Onde ele é bem-vindo. Pastor Robson. Pastor Neusley, Jesus ainda é o centro. Essas pessoas tiram Jesus do centro. Mas nós esperamos com a esperança que Jesus ainda possa voltar a ser o centro
da vida dessas pessoas também. Minhas considerações aqui, eu gostaria de ler aqui Efésios, capítulo 4, versículo 2 e 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com quem fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todos nós precisamos manter na unidade. Bem, Sr. João, as considerações. Mais uma vez, reforçando a todos os professores, eu gosto sempre de enfatizar, vocês têm uma classe de escola bíblica dominical. É uma classe eclética, nós temos um subsídio para professores. Então, absorva os conteúdos para que você tenha um conhecimento mais amplo e possa compartilhar dentro das limitações da sua sala. Não tenta ser muito filosófico, né, pastor Neusley? Tenta ser muito teológico, demonstrar muito conhecimento, que você acaba perdendo seus alunos, esfriando a escola bíblica dominical, e não é esse o nosso propósito aqui. É dar a você um subsídio, dar a você uma clareza sobre os assuntos aqui, e que nós possamos ter aulas maravilhosas como essa, e você também que possa ter um trimestre, esse currículo que está maravilhoso. Amém. Chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e deixamos aqui a conclusão desta lição. A verdadeira adoração, ela inclui todo o nosso corpo, que nós possamos reconhecer que o nosso corpo é obra e feitura das mãos de Deus, assim como o salmista Davi, no Salmo 139, ele reconhece. E que nós possamos saber também possuir o nosso corpo em santificação a Deus, não deixando de congregar e de ter comunhão com os nossos irmãos. E eu te convido a participar da Escola Bíblica Dominical todos os domingos, em todas as nossas congregações, em Piracicaba e nas nossas cidades vizinhas, nas nossas regionais, a partir das 9 horas da manhã. E este conteúdo, todas as quinta-feiras, a partir das 21 horas, está disponível no nosso canal do YouTube. Participe conosco. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no nosso canal. Que Deus te abençoe e até a próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos.